Boa noite. Você está assistindo uma gravação de uma live que foi feita dia 1º de agosto de 2022. A live é sobre homeopatia, é feita pelo Eduardo, meu marido e eu. Nós somos médicos homeopatas. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e homeopatia. Eu vou adicionar o Eduardo. Enquanto isso a gente vai conversando, relembrando que semana passada a gente começou, né, com o assunto, falando sobre ansiedade. A gente já trouxe uma introdução sobre esse tema, né? E deixamos para essa semana a parte mais prática, né, do tratamento. Então eu vou aguardar o pessoal entrando e vou fazendo aquele meu enunciado de sempre, que é: a live é sobre homeopatia, mas nós estamos abertos a todo tipo de dúvida, né? Se você tiver qualquer dúvida relacionada à homeopatia, pode trazer para a gente aqui no chat, a gente está lendo sempre todos os comentários e vamos interagindo, né? Então, hoje a gente começa conversando sobre ansiedade e vai aguardando aí a participação de vocês com as dúvidas. Então, boa noite a todos que estão entrando, agradeço a participação de vocês. Vamos só relembrar um pouquinho na semana passada a gente comentou uma coisa que eu achei importante, né? Teve uma pessoa que participou aqui conosco, que é uma paciente do Eduardo, que ela falou assim: puxa, eu nunca tinha me dado conta de que eu sou ansiosa, né? Então, é o observar que a homeopatia nos traz, né? Esse convite que a homeopatia faz ao paciente, né? A nós, né? Nós também somos pacientes, né? De se observar, né? Você pode... Não posso. Não, eu tô lendo. Eu tô lendo. sempre faz... Quero ver quem tá entrando. Quero dar boa noite. Eu queria que fosse tipo reunião do Zoom, né? Pra gente ver todo mundo. Ver o rostinho de todo mundo, né? Mas tudo bem. Não, então, inclusive eu tava até revendo um material aqui sobre o Hahnemann. Acho que eu vou devagar um pouquinho. Mas é porque essas sincronicidências, entre aspas, acho que a gente não pode desperdiçar, né? O Hahnemann, que é o sistematizador da homeopatia, ele tem um texto que chama Observador Médico, mas não é só para profissional de saúde, né? Esse texto, eu acho. Acho que é para todos nós. Né? Então ele está falando, o que ele fala nesse texto, tentando resumir um pouquinho, é que esse poder de observação, que é importante, a gente está sempre comentando aqui nas lives, né? Que é sobre a gente observar o que é, né? O real, e não ficar fantasiando, projetando, enfim, confundindo a gente com o outro, né? Ele dá primeiro ele fala que isso não, esse poder de observação, ele não é inato, né? A gente não nasce com essa característica. Claro que tem gente que tem uma facilidade maior, né? Mas a gente pode trabalhar isso, né? Isso que eu acho legal desse texto. Então ele fala assim, ele dá 3 dicas. Vamos, legal nesse negócio de dica, mas meio chavão, mas enfim, ele dá essas 3 dicas. Então ele fala assim, para você trabalhar o poder de observação, e é importantíssimo, né, tanto para observar o outro como a gente mesmo, e isso gera autoconhecimento, né? Ele fala, leia os textos clássicos gregos e romanos, gregos, né? Tragédia grega, estude educação grega, o ideal de educação, tem um livro que chama Paideia, que fala sobre isso. Enfim, né, a gente vai entendendo de onde veio, a gente veio como coletividade, né? E vai se identificando, né? Enfim. Então ele fala, em primeiro lugar, leia. E a gente não tem que... Vai ficar ao contrário. Mas é a Paideia. Mas o importante é ler, né? Então não é só isso, não é só os gregos, é claro, mas enfim. Ele fala assim, leia os gregos porque aí você vai ter uma retidão, você vai conseguir entender melhor e de maneira real, fazer um juízo melhor, né,
do que você pensa e do que você sente, né? Porque os textos, eles versam sobre isso, né? Eles vão questionando, né? Enfim, Platão, quando fala de Sócrates, as tragédias todas, a mitologia fala muito sobre comportamento e padrões de comportamento, né? Na mitologia, enfim. Então acho que a gente tem que ler, e a gente tem que ler de tudo. Se a gente lê poesia, a gente vai. Os poetas entenderam muito melhor a vida do que a gente. Eles conseguem, através de palavra, né, traduzir muitas vezes todo como se fosse um mito, né? Pode ter várias interpretações, mas enfim, acho que a gente tem que ler, né? Tem que, tem que ler poesia, tem que ler literatura. Se você for ler né, um Tolstói, um Dostoiévski, poxa, a análise que eles fazem assim, das personagens é um negócio, acho que é surreal, meio quase. Não é muito humano, né? Acho que eles eram. Enfim. Então tem que ler, tem que desenhar, ele fala, para você treinar o seu olho, né? E as outras sensações. E tem que estudar um pouco de matemática, né? Porque esse juízo que a gente faz, que inicialmente ele é concreto, então a gente treina o juízo, o que é liso, o que é áspero, o que é pesado, o que é leve, o que é denso, o que é menos denso, o que é volumoso, menos volumoso, enfim, esse é o primeiro juízo concreto que a gente começa a aprender aí mais na infância, e depois a gente consegue fazer um juízo aí da ética e da moral um pouquinho mais justo, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente não deve estimular as crianças aí para o virtual tão cedo, né? Enfim, então é isso que ele fala: leia, desenhe, estude matemática, enfim, para você ir treinando esse poder de observação, né, que a gente estimula muito. Com isso, eu acho que a gente consegue autoconhecimento, consegue entender melhor a realidade do jeito que ela é, né? Já é comprovado aí que o observador ele influencia ele influencia, né? Na aquilo que ele está relatando, né? É importante a gente saber, assim, de verdade o que está acontecendo, né? Porque quanto mais sutil o fenômeno, mais a gente tende a interpretar, ou enfim, a gente complica um pouquinho, né, esse processo, né? A Andrea perguntou como chama o texto. Paideia é a formação do homem grego, é do Jäger. Essa edição que eu tenho aqui é da Martin Fontes, a editora é Martins Fontes. Depois a gente põe a gente põe no Stories e no YouTube a gente coloca ali na descrição. Ah, tá. Tá. E aí outra coisa que a gente comentou também semana passada é que a ansiedade ela é constitucional, né? Então a gente Tendência, citou, né? a tendência. A gente citou aqui Maffei, né? Mas o Du trouxe aqui a ideia do não é para ninguém ficar falando que não sei quem é culpado, né? Que não é o caso das meninas. Eu sei que elas não fazem isso, né? Como outras pessoas assistem. Porque é muito importante isso, né? Então a questão é, realmente tem essa questão genética, né? Mas a gente tem que saber que se a gente veio com isso, é porque a gente precisa trabalhar, né? Ninguém vem com nada nessa vida se não for para aprender, né? E que existe a ansiedade normal. Então, eu trouxe aquele exemplo do adolescente que vai ter um encontro amanhã. Se o adolescente vai ter o primeiro encontro amoroso amanhã, e se ele não ficar ansioso hoje, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa de não normal está acontecendo, porque o normal, sim, é a gente ficar ansioso, tá? Mas desde que esse ansioso não transcenda aí um limite de normalidade, né? Então, tem a ansiedade normal e a ansiedade patológica, né? E hoje a gente vai entrar mais Na parte prática, na né? parte prática. Então, o que é importante a gente conversar na consulta?
como a gente leva isso né, para o médico, o que a gente tem que relatar, o que a gente tem que observar na hora que a gente está com a crise de ansiedade, bom, enfim, vamos entrar nesses detalhes. Eu só não sei se a gente dá uma lidinha. O texto é do Jäger, Werner Jäger. Werner. A gente coloca na descrição, né? Não, Antes, né? A Nath está perguntando. Tá. Eu acho que eu vou dar uma pausa, só porque eu vi que tem algumas perguntas. Tá. A Vitória falou que talvez caia o celular dela. Uma pena. Vitória, se você tiver computador, dá para assistir pelo computador, tá? André, também depois a gente deixa gravado no YouTube e no Insta também, né? Tá, a Natália falou, tem uma dúvida, não sei se vou conseguir me explicar. Isso é a Nath. Você falou Vitória. Não, depois eu falei Natália. Tem uma dúvida, não sei se vou conseguir me explicar. A ansiedade é do psicológico ou é algo físico no organismo? Ou é psicológico que afeta o físico? Então... Não, pode falar. Não, então, na verdade, a gente separa, né? Quando a gente vai estudar, a gente separa para ser objetivo e entender melhor, né? Cada assunto, né? Por exemplo, quando você põe no microscópio, você vê só uma parte do campo, né? Para ver melhor, né? Mas, então você vê só aquela parte, mas na verdade o temperamento, ele é a maneira de reagir, tanto, é claro que isso, né, tem a constituição, então tem uma base que é hereditária, mas são as reações químicas, biológicas, psíquicas, tá? O temperamento inclui tudo, tá? Não é só o psíquico, acho que é que eu falei muito do psíquico, mas uma coisa acaba influenciando a outra, né? Aí a gente vai falar, é legal essa pergunta porque a gente vai falar disso hoje, né? O que vocês precisam observar para trazer para a gente conseguir escolher melhor o medicamento, né? E a gente vai falar da parte psíquica e física, mas funciona tudo junto, tá? Na definição de temperamento também tem isso, né? É uma maneira de reagir, tanto físico, químico, psíquico, e que acontece porque tem esse hardware, né, que é a parte morfológica, que vem da hereditariedade, né? E eu acho que eu vou ser mais teórica ainda. Não esquecer que a doença é um desequilíbrio da energia vital. Tá? Então, a energia vital é aquela energia que dá vida ao nosso corpo. Quando ela sofre algum estímulo, ela entra em desequilíbrio e manifesta a doença. Então, não esquecer que a doença é do corpo todo. Pode estar manifestando aí pelo mental, mas a energia vital que está toda desequilibrada. E essa energia vital está pelo corpo todo, tá? Também não esquecer desse detalhe. Onde está a doença? Não existe estar no dedinho do pé, nem estar na ponta do nariz. É o corpo todo, tá? Se manifestando, neste momento, no mental. Tá bom? A Andrea perguntou o texto de Hahnemann. O texto do Hahnemann chama O Observador Médio. Peraí, entrou numa ligação aqui. Espera só um pouquinho que tem uma paciente ligando aí, pausa o vídeo do pausa Dudu, o vídeo. né? Então, o texto do Hahnemann chama O Observador Médico. Deixa eu ver se entra. Não tá travado ainda, né? Tá. Não, mas o áudio acho que tá indo. Tá. A Nath falou, entendi, obrigada. Vocês podem só falar pra gente se tá ok, se o Dudu tá aparecendo? Não tá, isso aí mesmo. Tá. Acho que... Tá. Eu te adicionei, mas foi? Foi. Tá. E, bom, já falamos do normal. Então, vamos falar do agora? Vamos na parte prática, né? Acho que isso é importante. Então, vamos pensar que eu tô me achando, depois que eu assisti a live lá do Eduardo e da Soraya, eu comecei a pensar que talvez eu seja uma pessoa um pouco ansiosa. Então, eu
Ah, eu li também. Deixa eu ler só esse último comentário, vai. Realmente tudo está interligado. A Dani falou, importante. Porque quando estou muito ansiosa, mesmo me alimentando normalmente, emagreço muito em questão de poucos dias. Isso cai naquele story que eu postei semana retrasada, eu acho, né? Então tem um story que eu postei que estava escrito assim, na hora que você está ansioso, você come tudo que você vê pela frente, engorda ou emagrece. Então, lembrando que não lembro direito, né? Mas era mais ou menos essa ideia, né? Lembrando que cada um vai reagir de uma forma a essa crise de ansiedade, né? Então, eu morei fora de São Paulo quando eu fiz faculdade. Nós morávamos em 4 pessoas, era uma república, né? E eu tenho, graças a Deus, uma grande amiga que morou comigo, que é um pouco mais, ela tem uma constituição mais magra. Então ela ficava ansiosa, em um dia ela emagrecia 1 quilo fácil. E eu e uma outra amiga que eu não vou falar quem é, né? Ao contrário. Então nós engordávamos e a Ju emagrecia. Então cada um. Você falou. Não, eu falei a Ju, Ah, tá. só a Ju. A Ju que emagrece. Agora quem engorda eu já não contei. Tá bom, então. Então, cada um reage de uma forma, tá? Então, não é só porque a Van também emagrece, a Nath falou. Então, não é universal a reação, né? Então, a gente podia já aproveitar isso aqui e já começar a falar disso, do gatilho, né? Então, você pode... Então, que é interessante, né? Que vocês tragam, assim, e a gente como paciente também, né? A gente tem que observar, tem que se observar, né? É o antes, durante e depois, vamos dizer assim, né? Então, antes, quais são os gatilhos, né? O que faz com que você... O que faz com que você fique ansioso? Tá parecendo normal. Tá. O que faz com que você fique mais ansioso, né? Ou mais ansiosa? Algumas pessoas é o fato de ficar sozinho, outros é o horário, tipo, né? Naquele período vespertino vem mais ansiedade, ou é porque tem a ansiedade da ansiedade, enfim, que é outro diagnóstico, né? Mas é importante que vocês compreendam, entendam e tenham esse autoconhecimento até para tentar evitar um pouco ou trabalhar em cima, né? Quais são os gatilhos, né? Você é sensível, a gente é sensível ao quê? A gente é sensível a ficar sozinho, a gente é sensível a alguma apresentação, a gente é sensível, cada um tem um gatilho um pouquinho diferente, né? Uma prova, falar ao vivo, ou tem gente que trabalha cada dia num emprego, aquele emprego ali me deixa ansioso, o que naquele emprego está me deixando ansioso. Então, isso é o gatilho, é o que desencadeia em você aquela sua ansiedade, né? Então, a gente vai sempre perguntar ali na consulta, o que desencadeia isso, né? Então, eu preciso estar me observando, ó, estou me sentindo ansioso, então o que vai ter amanhã? O que está me deixando assim? O que me fez ficar assim, né? Então, esses são alguns gatilhos que vieram aqui na nossa mente. E tem um grupo de medicamentos, né, que a gente acaba escolhendo para cada tipo de gatilho, né, para ser uma coisa mais específica. Um medicamento homeopático só funciona desse jeito, né? Se for bem para você, para aquele momento, né? Então é importante trazer isso. Então, se vocês puderem ir comentando aí quais gatilhos vocês já observaram, para a gente é interessante, né? A minha mãe falou, eu lembro da Ju. Eu ia comentar. Beijo, dona Alice. Eu sou puxa-saco dela mesmo, tá? A Nath falou assim, ela fica super preocupada, né, da Van. Eu sou puxa-saco dos dois, né? Não sou só, né? Não pode ficar falando aqui, né? Foco na missão. A Andréia falou assim, tem ansiedade por causa positiva, entusiasmo, e por causa negativa, por medo, depressão. Podemos pensar assim? Isso faz diferença no percurso do adoecimento? A gente
pode falar aqui a positiva, será que a gente não pode... Será que você está falando aqui da Da normal, intensidade, né? Eu Não, acho tá que é aí, da ela tá falando normal. da normal também. Eu acho que cai na mesma definição que a gente trouxe de normal, então aquela ansiedade que realmente é bom. E boa e proporcional, né? Isso, boa, foi bom. É adequada, né? Isso. Eu tenho uma apresentação super importante amanhã no meu trabalho, tô empolgado, tá, mas não vou conseguir dormir, então é positivo sim. Tá. Line, eu não sei, talvez a Line. Né? Pressão do ambiente, né? Então, saber que eu vou para um ambiente que vai me deixar desconfortável, isso vai me gerar uma ansiedade, né? A Ivaneide falou, eu fico muito ansiosa, irritada, principalmente no período menstrual. Legal. Pelo amor de Deus, esqueçamos disso. Nossa, é muito importante, muito importante. Então aí, tá vendo? A Ivaneide já se observou. Então, chegou ali perto do período menstrual, ela já percebe que, opa, tô ficando mais irritada. Posso passar para o próximo? Sim. Daí, o que sente, né? Então, na hora que eu tô ansiosa, ou ansioso, né? O que eu sinto nessa hora? Eu preciso trazer esses sintomas para consulta, né? Então... tem gente que sente assim, geralmente uma reação na ansiedade. Acho que a gente já falou, mas talvez eu esteja sendo repetitivo. A gente vai ficando velho e vai repetindo mesmo. Na ansiedade que a gente fala que é normal, isso tem um sistema, que é do sistema nervoso autônomo, que ele para a gente se adaptar de uma maneira relativamente rápida ao ambiente, os seres vivos, né? Isso foi se desenvolvendo. Então, o sistema simpático ele faz isso, né? Ele prepara a gente para fuga ou luta, né? Então, tem algumas reações que podem até não ser tão anormais assim, né? Mas são bem frequentes, né? Que é o que a gente está falando do durante, né? Então, uma palpitação, coração acelerar, uma extremidade mais fria, um tremor, uma sudorese, enfim. Então, são algumas reações físicas mesmo que a gente acaba tendo por causa desse sistema nervoso autônomo, né? Então, extremidades que o Du fala são as mãos e os pés, né? Ficam com mãos e pés gelados, né? Fica suando. A gente fala, fica suando frio, né? Passa a mão aqui, é um suor frio. Só uma coisa que eu falei que talvez induza um erro, não é todo mundo que sente, cada um sente de um jeito, tá? Por isso que é importante vocês trazerem, né? De uma maneira individualizada. Traga tudo que vocês, porventura, sintam durante... Para quem tem essa tendência, né? Que quando fica ansioso, porque a gente vai individualizando assim. O que sente durante, quais são os gatilhos. Fica agitado, vontade de vomitar, uma dor no estômago, né? Então a gente está falando aqui tudo que a gente lembra que os pacientes comentam, né? Então isso que o Du falou, a minha ansiedade eu vou manifestar de um jeito, o Du vai manifestar de outro, tá? Então cada um vai observando em si o que manifesta para levar em consulta. Alteração do ciclo, né? Sono e entre sim. ficar dormir e acordar, né? Ciclo sono-vigília, né? Não consigo dormir, então vou dormir e não consigo entrar no sono porque eu fico lá pensando em várias coisas. Ou então eu durmo, mas aí 3 da manhã, que horas precisa ver isso, né? Acordo e começo a lembrar das coisas e aí não consigo voltar a dormir. Então, para cada coisinha que a gente está falando aqui, para cada sintoma, a gente pensa numa medicação. Por isso que não dá para falar só que eu estou ansiosa na consulta. E que eu estou ansiosa e que fico com vários pensamentos na cabeça. Que horas esses pensamentos vêm? Entendeu? Então, ora, o que melhora, o que piora, aquelas perguntas chatas que a gente sempre faz, mas que, se bem observadas e respondidas, melhor vai ser a medicação que a gente vai encontrar. Então, horário, né, Du? Horário, né?
Então, eu percebo que eu acordo, então, tem lá o nível de cortisol de manhã, então eu percebo que de manhã a minha ansiedade, eu já acordo ansiosa. Ou não, eu fico mais ansiosa na hora de dormir, a hora que os pensamentos vêm. Então, essa modalização aí dos sintomas para a gente é importante, né? Eu vou aproveitar e falar aqui dessa questão do de manhã, né? Então, cuidado para quem já é um pouco ansioso, né? Aquela história do acordar, né? Você acorda e já pega um celular? Ou você acorda, fala bom dia pro dia, pensa no seu dia, mentaliza como ele pode ser. Eu acho que esse acordar também é muito importante. Eu convido vocês a avaliarem a forma que vocês acordam, né? O celular nitidamente vai deixar a gente mais ansioso, tá? Mais agitado. Então, para quem já tem essa constituição aí que a gente, né, falou no comecinho, eu convido essa reflexão. Quer dar uma lida, por enquanto? Bom, a Ivanide a gente já leu. Parou na Andréia, entendi. Aí a Nath falou, percebo que cada situação reage de um jeito. Quando tem algum compromisso que quero muito, como um show, eu não consigo comer nada. É isso aí. Individualizou. É isso que a gente precisa saber. Outro dia tive crise de pânico porque acho que estava bem cansado. A gente esqueceu desse gatilho, cansaço. Também tem. Mas os sintomas eram diferentes. Na crise foi tontura, tremedeira, formigamento. É isso que a gente precisa. Exatamente isso. E a tontura, como que é a tontura? De pé, sentado, deitado, em que horário? São esses detalhes que fazem a gente conseguir escolher um medicamento bem específico, né? E você vê, Edu, que ela trouxe dois momentos. Dois momentos diferentes com sintomas diferentes, né? É isso aí. A crise, ela tem uma crise de ansiedade leve e uma crise de ansiedade que a gente é mais intensa, né? Então, numa ela se comporta de um jeito, na outra ela se comporta de outro, né? Então, é importante, ela conseguiu se observar nas duas situações. E olha como a ansiedade do André é diferente, né? O que me deixa ansiosa é pensar na possibilidade de estar doente, ir ao médico, resultado de um exame médico. Então, uma é ansiedade pela saúde, outra é ansiedade, né? Então, eu vou reforçar, vou ser redundante aqui. A ansiedade pela saúde vai ser uma medicação, a ansiedade por outra coisa vai ser outra medicação. Então, é importante ir diferenciando aí. E a Andrea falou durante dela é sudorese, boca seca e palidez. Boca seca, a gente falou boca seca, esqueceu, não. A gente esqueceu. Palidez, né? Ficar branco, né? Pra quem... São exatamente esses detalhes, né? A Andrea falou, esses sintomas sobrecarregam o organismo de maneira profunda, ou o organismo se recupera fácil. Aí depende, né, Andrea? Cada um, né? O meu sogro até tirou sal da minha cara, ele falou esse final de semana. Que nem você diz, né, Eduardo? Cada um é cada um, né? Ele falou isso? Ele falou. Meu sogro é muito inteligente, ele guardou essa frase e lembrou uma situação engraçada. Então, depende. Por exemplo, é uma hipótese, tá? Porque eu não estou lembrando de nenhum paciente agora. O paciente tem um problema no coração e aí ficou ansioso e a frequência cardíaca aumentou. Pode ter consequências devastadoras, né? Não, se o paciente é jovem, está ansioso, ficou com palpitação, melhora rápido. Então, depende muito, né, do órgão de choque, enfim, a gente chama isso de antecedente pessoal, né? Depende de tudo, né? Das predisposições. E da intensidade, né, Edu? Da intensidade também. F. Boulos. Não sei. A ansiedade não controlada é muito sofrimento. Muito mesmo. Ela te mandou um boa noite. E outra, né? Quem está de fora, muitas vezes não consegue compreender, né? É uma frequência, uma queixa bem frequente, né? Nossa, eu sofro muito, mas a pessoa que está de fora não consegue entender por quê. Porque é outro temperamento, é outro caráter, lembrando, né? Essa intersecção aí entre o que é constitucional, temperamento e o que aconteceu na vida, né? E o meio ambiente. Então, realmente a pessoa muitas vezes não é maldade não, tá? Muitas vezes é que a pessoa não consegue compreender mesmo, porque
ela é de outro temperamento, tem outras experiências de vida. Né? Essa queixa é muito comum também para quem tem depressão. Né? Ah, não, em casa todo mundo acha que é frescura. Essa frase é muito, muito comum. Né? Eu vou juntar 2 comentários para fazer um outro comentário. A André falou assim: e quando passamos dias contínuos em sintomas de ansiedade? E a pessoa dos bolos falou assim: o pânico nos paralisa. Eu estava querendo já entrar nesse assunto de que existe a ansiedade que a gente vai tratar numa consulta, e existe a crise que a gente pode estar, se tiver muito intenso, a gente acaba tratando como um quadro agudo. Com medicamento homeopático, né? Mas tomado de uma maneira um pouquinho diferente, né? Geralmente. Né? Então, quem tem crise de pânico, ele começa a ter medo de fazer as coisas, porque ele tem medo de ter a crise de pânico. Então. F de Fátima. Desculpa, Fátima. Tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho claustrofobia de pegar elevador. E eu sei que amanhã tem uma reunião lá no 20º andar e eu vou precisar pegar o elevador. Então, se essa pessoa entrar realmente numa crise, a homeopatia também consegue ajudá-la. Então, a homeopatia ela ajuda em 2 momentos. Naquela crise pontual no quadro agudo, a gente ajuda o paciente naquele momento de crise, de pânico mesmo. E na hora que a gente está tratando na consulta, vamos relembrar o que eu acabei de falar. A doença é o desequilíbrio da energia vital. Então, como é que a gente trata? A gente vai medicando, o medicamento age na energia vital e a gente vai reequilibrando essa energia. Na hora que eu reequilibro essa energia, eu paro de manifestar a doença. Então, eu paro de ter essas crises de ansiedade. Então, isso diminui. A constituição vai continuar a mesma. Nasci com aquilo, né? Mas eu não vou ter essa intensidade de sintomas. Até semana passada nós tivemos aqui 2 ou 3 relatos, né, de pacientes que falaram: olha, eu era assim, depois que eu me tratei com homeopatia eu melhorei bastante. Tá? Então ela consegue ajudar nesses 2 momentos, na crise e para você também melhorar o quadro crônico, né? Você pode ler da Cida? Às vezes, quando fico ansiosa. Não sou você ler, porque acho que eu perdi. O seu, né? Às vezes, quando fico ansiosa, só extremo da impressão que vai Não, bom, quando ela fica muito ansiosa, nossa, trava o maxilar. É outro sintoma. Sintoma. Diferente do. Só Fátima. Ela falou. Isso. Bruxismo. Bruxismo tem a ver com ansiedade? Quando eu durmo sem a placa dentária, acordo com queixo dolorido, cansada. Isso é um sintoma. Você precisa sim levar. É o durante, né? Nem todo mundo tem, né? Isso. Nem todo mundo tem um sintoma seu. É importante que você traga, porque isso complementa aí a história. O medo do medo a gente começa a entrar em pânico, agorafobia, mas os nomes não importam, né? Tem muita gente que tem medo do medo, né? Começa a ter medo de sentir a crise de ansiedade, né? É uma situação bem complicada, né? Costuma ser, né? Dependendo da intensidade. Eu acabei de ver uma menina muito especial chamada Soraya que está aqui na live. Eu ia perguntar, sabe que eu fiquei quieto? Porque eu ia falar, eu sou possessivo, né? Eu ia falar, é a nossa Soraya? Não, é a Soraya lá da praia. Não é a... não é a... A Sorainha. Não vou desfocar da live. Um beijão. Vamos continuar, desculpa, gente. Mas aqui era muito especial. Quando ela nasceu, a mãe dela veio me perguntar o que eu achava do meu nome para pôr o nome. Que legal. Depois eu conto. Ixi, que emocionante. Beijos.
O medicamento que o doutor Eduardo passou para a ansiedade me ajudou muito. Ah, legal. Graças a Obrigada, Deus. Fátima. Então, Obrigada por lembrando, esse que aí relato. depois eu li um pouquinho aqui, ó, lembrando que o temperamento e a predisposição é da pessoa ficar ansiosa. Então, o medicamento vai ajudar, claro. E a própria pessoa vai se ajudar, né? A gente já falou da melhor estável aqui, que a pessoa vai né? Esse autoconhecimento vai gerando estabilidade. Mas isso não quer dizer que a pessoa nunca mais vai ser ansiosa e nunca mais vai sentir ansiedade, né? Então, isso é importante da gente. E vai gerando autoconhecimento, né? Cada vez a gente vai se conhecendo mais, vai entendendo como funciona, os gatilhos, tudo isso que a gente está falando. Tá? Graças a Deus que aumentou, viu? Que melhorou, que ajudou, viu, Fátima? Mas é que ó, logo em seguida a Andréia e outros pacientes vêm trazendo, né, as situações. A Andrea falou, quando temos uma situação social, que é um gatilho da nossa ansiedade, vivemos nessa agonia por meses e não conseguimos resolver a situação. O que fazer? Mesmo medicada, não se enxerga a saída da situação. A gente já falou aqui, então eu me dou essa liberdade, né? Aquela situação, né, que ela vivenciou muitos anos com o pai, etc. E uma situação muito difícil, né? É isso, acho que é autoconhecimento e autoconhecimento e saber que muitas vezes a gente vai minorar a situação, né? Que é o que dá para fazer, né? Acho que tem uma frase muito feliz, aquela, acho que é uma oração, na verdade eu nunca estudei a fundo, mas no que eles falam no AA, e não é só do AA, né? Que eles utilizam, né? A gente tem que saber quando também a gente consegue, né? Até onde a gente consegue, né? A gente tem que discernir, né, aquilo que dá para fazer. Senão a gente estabelece um objetivo impossível de atingir e aí a gente já assinou o fracasso, né? Então, tem situação que a gente vai ficar ansioso e vai continuar por anos, ou meses, ou até anos ansioso, a situação não vai se resolver, né? E aí a gente vai tentar fazer com que isso prejudique o mínimo possível a nossa vida, né? Todos nós estamos suscetíveis a acontecer isso, né? É um quadro de saúde irreversível, é uma situação que vai levar anos para você resolver, entendeu? Então, a gente e não existe regra de ouro, não existe uma solução que um possa apresentar para o outro, né? A saúde é individual, viu, André? A gente vai dando medicamento, né? Autoconhecimento, E aprendizado, né? e aprendizado, e isso vai trazendo trazendo um fortalecimento, né, para o indivíduo, né? Mas Eu, é difícil, é eu difícil. acho que de grande valor é você olhar para trás e observar o que você ganhou de aprendizado. É. Né? Acho Não, que esse é o a mais. família não deve, tenho certeza que, pelo amor de Deus, tudo que eles passaram, né, fortaleceu demais eles. A Lu falou assim: um dos sintomas que eu percebo quando fiquei muito ansiosa, nervosa, é o enjoo. É isso aí, então aquela vontade de vomitar, né? Tem gente que tem dor no Não é estômago. tão infrequente. E aí também, não adianta só falar, ah, eu tenho um problema no estômago quando eu tô nervosa. Não, você vê que aí a Lu tem o enjoo, tem outra pessoa que tem dor no estômago, né? O outro tem aquela queimação que vem até a boca. Então, observar todos esses detalhes aí dos sintomas, né? A Ione, você pode ler? A Ione está falando, tô com pânico de dirigir em ruas íngremes ou para lugares distantes. E tá perdendo oportunidade de emprego por isso. Isso. Então, Isso aí. esse precisa tratar. O, o Montaigne, ele tem, lá acho que é ensaios, agora faz tempo que eu não leio. Mas ele fala, quando a emoção é muito forte, ela paralisa a gente, ou quando o sentimento, enfim. Então, dependendo da intensidade, ele paralisa mesmo, viu? Depois me manda mensagem para eu aumentar o medicamento, né? Que eu lembro, né? Que o medicamento indicado foi para isso mesmo, tá? Acho que precisa tomar mais vezes. Depois me manda uma mensagem, por favor. E lembrando, né? Uma preocupação de que eu vou pegar aquela rua lá que me deixa preocupada. Ali é normal. Aí a Ione comentou assim, não, eu deixo de trabalhar, né? Buscar algumas oportunidades de emprego por esse medo. Aí ela já está limitando a gente, então a gente precisa tratar, né?
A Elizabeth perguntou assim, estou dormindo e parece que estou acordada. Será que é ansiedade do sono? Então, isso Acho aqui... que tem que conversar um pouquinho mais sobre... e não sei se você já assistiu, a gente fez uma live sobre sono, né? Antes até da consulta, acho que é legal, se possível, se você tiver tempo, assistir a live sobre sono para você ter mais informações ainda e aí você levar. É algum transtorno do sono, talvez, né? Muito provavelmente é um transtorno do sono. Pode ter ansiedade associado, mas precisa observar todos as características que a gente falou lá na live. Então, por favor, assista, quando der tempo, claro. E aí traga na consulta para a gente individualizar bem, né? O que está acontecendo com você. A Cida falou, a ansiedade piora com estresse? Tem relação? Sim, lembrando que, eu vou ficar falando isso toda hora, né? É o desequilíbrio da energia vital. Então, o estresse vai fazer o quê com a energia vital? Vai desequilibrar mais ainda. Então, quanto mais desequilibrada, maior vai ser o sintoma, tá? Então, tudo isso são noxas, né? São estímulos que desequilibram a energia vital e piora aí o quadro, né? Andréia? A Andrea falou, cheguei a uma situação tão estressante que meu corpo parou, meus membros travaram, se contorceram, meu rosto paralisou, meu coração foi para mais de 150 batimentos e continuei lúcida. Uma crise, difícil, né? uma crise importante, de... né? Acima de 150 a gente sabe que pode não, entre aspas, aí pode não dar tempo do coração encher direito, né? Então, acima de 150 começa a ter alguns problemas de débito aí cardíaco às vezes, né? Depende da situação, depende da pessoa, tudo isso, né? Mas é uma crise importante já. A Fátima falou assim, eu já tive crise quando penso muito em família e trago o problema dos outros para mim. Olha, outro detalhe importantíssimo, Fátima, que você acabou de trazer. Quando uma coisa é a gente se preocupar com o problema dos outros. Mas eu me preocupo com o problema da minha amiga, mas quando eu chego em casa eu continuo minha vida. Eu ajudei lá minha amiga, mas eu continuo minha vida. Agora, na hora que eu pego o problema dos outros para mim, aí é outra medicação. Então, essa é uma observação que você tem que ter. Muito importante. Que a gente aprende a ter, né, com a homeopatia, né? E muito importante trazer na consulta. Foi muito legal esse comentário. A Andréa só completou, né? Se conseguisse me mexer, deve ter sido realmente Não, puxado. essa aqui é extenuante, né? É o que a Fátima falou, né? Com grande intensidade e por muito tempo, extenua mesmo. Né? A Aline falou assim, eu também estou bem melhor. Muito obrigada. Obrigada por escrever. Eu sempre falo isso, é importante esses comentários, porque tem muita gente nova, estou lendo aqui os nominhos, tem muitos nomes novos. E aí, quem é novo e lê um relato de um paciente que melhorou, né? Ele vai observando que, opa, quero conhecer melhor essa tal de homeopatia, né? Então, vocês nos ajudam, né? E a Fátima falou, tenho medo de viajar sozinha. Então, na hora que a ansiedade limita a nossa ação, precisamos levar isso para consulta, né? A André falou isso. Legal. É isso. Você quer ler, por favor? Expus para acolher outras pessoas que podem sentir a mesma coisa. Carregamos sequelas, as situações que a família toda adoece e explode. Pô, fantástico. Muito obrigada por essa. Eu me senti na liberdade de falar porque a gente já comentou em outra live, né? Você acabou comentando e a gente acabou conversando um pouquinho sobre isso. E, pô, para mim esse tipo de empatia é extraordinário, né? Você acabar se expondo aí para acolher e as outras pessoas se sentirem à vontade de falar da própria sociedade é um ato de amor. Não sei, amor, caridade, humanidade, né? Muito bom, obrigado. Obrigada, viu, por nos ajudar. A Elizabeth falou assim, muito bom, vou assistir a do sono. Tenho ansiedade, a psicóloga disse que trilogia da depressão também. E também estou com essa dificuldade de dormir. Assistir, que eu acho que vai ajudar bastante. A Mônica falou assim, eu parei de me preocupar com os problemas dos outros depois de uma boa consulta com o Dr. Eduardo. Isso acabava comigo.
Que bom, Mônica. Uma coisa é a gente ajudar. Se a gente está bem, a gente consegue ajudar, né? Na hora que a gente compra o problema, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ajudar. E a gente acaba entrando no problema às vezes, né? Nem sempre, mas... E assim, a afetividade, que é uma função psíquica, quanto mais a gente... Só para quebrar um pouco isso, não é que a gente não tem que se preocupar, e ninguém falou isso, né? Só quero falar de novo, porque tem pessoas que vão assistir e talvez seja importante a gente ressaltar, né, aí alguns assuntos. As religiões e as filosofias, enfim, elas pregam o amor, a caridade, enfim, o amor universal, não é à toa, né? Porque é um parâmetro e é um valor importante para o nosso desenvolvimento, né? Não é para virar santo, ninguém é santo, mas é importante que fique, né, claro que a gente não está falando que não é para se preocupar. A piedade, o amor, tudo isso aí é importantíssimo para a gente mesmo, né? Não é para, de novo, não é para virar santo, não. Quando a gente se preocupa com os outros, além, né, da gente estar melhor, a gente cresce mais, né? A gente tá tendo mais vivências, né? Além de trocar amor, afeto, enfim, que eu acho que é o mais importante até, a gente tem mais experiência de vida, né? A gente não fica só no nosso mundo, né? Enfim. Então, já deu o nosso horário, eu vou só É, finalizar as nossas leituras aqui. tá. A Fátima falou que às vezes esquece de falar. Não esquece, Fátima, que o mais importante a gente acaba trazendo na consulta, né? Psicóloga Cris. Legal. Minha vida mudou com a homeopatia. Indico para todos os meus pacientes. Opa, muito obrigada. A nossa também mudou, né? Nossa. A minha? Vixe Maria. A Dani falou: o que dispara minha ansiedade de modo negativo é o medo da perda e também da rejeição. É importante, é isso. O importante é a gente detectar para trabalhar em cima, né? Muito boa a sua observação. A Fátima falou: faço terapia e utilizo homeopatia com o Dr. Eduardo, me ajuda muito. Eu sou grande adepta da terapia. Aí é pessoal, tá? A André falou: quero ajudar na live. Legal. Sempre ajuda, André. Obrigada. Seja nos assuntos mais técnicos, mafísticos, do Mafei, né? Seja de todo jeito certo. A Cida falou assim: Obrigado. bom, mudei muito nesses 15 anos, mesmo. graças à homeopatia. Obrigado por serem médicos, mas não céus do mundo. Né? A homeopatia catalisa, mas ajuda, mas A Ana Cláudia falou: segundo. Não entendi também, se puder. Traduzir pra gente, a gente perdeu do João. Ana e o João. A Lourdes falou: na pandemia perdi minha mãe. E minhas crises de ansiedade pioraram muito. Tudo que cai como uma bomba, né, no sistema psíquico nosso, na nossa vida, né, em geral, acabam fazendo a gente piorar mesmo do que a gente tem predisposição, né? Mas, Lourdes, é isso aí. Então, vou retomar as consultas, né? E tomando as medicações, vai retomando aí o equilíbrio, né? Para ficar um pouco mais distante essas crises de ansiedade. E não se cobrar de melhorar rápido também, né? Principalmente por uma situação como essa, né? Não tem. Meus sentimentos. Tá bom. Gente, passamos um pouquinho. Muito obrigada. Posso? Por favor. Já passou o nosso horário. Muito obrigada pela participação de todos. Foi legal que todo mundo participou, foi, né? Foi bem... Foi segundou! Obrigada. Obrigado, Vitória. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigado, André. Demorou para cair a ficha aqui. Obrigado. Olha o Luiz aqui. Obrigado, gente. Um grande beijo, Ricardo, muito boa noite. E a gente se vê semana que vem. Beijos. Até. Eu também adoro, Mônica Live. Tchau, gente. Obrigado. Bom descanso. Bom sono. Para você também, Ricardo. Beijos. Vamos colocar
o texto lá no nosso story. Beijo, gente. Tchau.